liberado para registrar a tua participação aqui. Também estamos ao vivo com imagens, ao vivo e a cores no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram da Rádio Cidade. Fiquem à vontade, participem por lá. Também, Marco Aurélio, seja bem-vindo, professor, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia, Wagner, bom dia, Márcio, espectadores e ouvintes da Rádio Cidade. É bacana estar de volta, né? Eu estou aqui das quartas, quintas e sextas no Debate Cidade fazendo essa conversa aqui contigo, com o Wagner, né, a respeito de tudo que está rolando. E agora é que tem coisa acontecendo mesmo, né? Você é a chave aqui para esse debate também, né? Porque Mário Flávio é especialista da política e você traz o cenário mais jurídico, a análise política sobre isso também. Enfim, os dois são chaves essenciais, por isso que vocês se revezam tanto. E na sexta a gente se encontra, né? Se aí junta, faz todo mundo faz aquela... Me antecipei vim de preto logo hoje para não ter o debate do preto na sexta. Tô vendo certo? Isso também. Verdade. Eita, eu vou reservar o preto na sexta, se eu lembrar. Não, vamos vir de rosa na sexta? Bora vir de rosa, vamos vir né? de rosa. Vamos mudar um pouquinho a cor. Oi, Wagner, bom dia, querido. Bom dia, Ana, bom dia, professor, bom dia, Márcio, bom dia, ouvintes, espectadores da Rádio Cidade. Foi longe. Que a gente tem que mudar os termos, né? Porque aqui todo mundo ouve e todo mundo vê. Oi, também, tá certo. Vamos embora? Vamos começar pelo PSB. Foi uma novidade para você, Marco, ou não? Agora vamos atualizar então o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando. A confirmação do apoio do MDB à candidatura de João Campos a prefeito do Recife pode ter uma compensação para o partido aqui em Caruaru. O PSB quer fazer um gesto com o deputado estadual Tonigel e o caminho pode ser uma aliança com o ex-prefeito de Caruaru. Hoje, o presidente municipal da Legenda, o Marcelo Gomes, que é vereador na cidade, terá uma reunião com o Sileno Guedes, presidente estadual da sigla, e uma definição deve acontecer ainda essa semana. E o PSB, a gente já sabe, quer espaço na majoritária e uma indicação do próprio Marcelo na vice de Tony pode ser o aval em definitivo para esta unidade. Professor Marco Aurélio, o que representaria esse apoio para o Tonigel aqui? Olha, é uma mudança enorme de paradigma por alguns motivos. Vamos lá. Primeiro que, como a gente percebe, a eleição do Recife, para vários partidos, a eleição do Caruaru está vinculada à eleição do Recife, para vários desses partidos aí, né? Entra na conta o PDT, entra na questão o próprio PSB e o apoio do governador, e obviamente o MDB também faz o seu pedido, sua requisição. Isso já é um cenário, a vinculação com o Recife. A segunda coisa interessante é que, historicamente, o PSB em Caruaru e o MDB, no caso, não é nem o PSB e o MDB, mas o PSB e Tonigel, né, eles nunca foram... tão próximos. Não, nunca foram tão próximos. Na eleição municipal, embora Tony se aproximou do PSB há alguns anos, né, mas eles diziam assim, estamos juntos na estadual, mas não misturados na cidade. Então... E voltando um pouquinho antes, o próprio Tonigel nunca teve nada contra, vou colocar assim, a própria Laura Gomes. Sim, não é? A relação é quanto boa deputada, pessoalmente. Né? PSB. A relação pessoal é boa. Agora, politicamente eles nunca foram ideologicamente separados. Tony representando a direita na cidade, o PSB um dos representantes da esquerda. No entanto, o jogo mudou, tá? A circunstância do Recife altera o jogo aqui e também as próprias circunstâncias locais. O PSB ele fez alguns movimentos. Pega Marcelo Gomes e bota em evidência. Há uma dificuldade real do PSB fazer uma chapa de vereadores que Marcelo Gomes esteja lá e consiga vencer, consiga atingir o quociente eleitoral. Então, mas ao mesmo tempo o partido governador é um partido-chave. O Marcelo é um bom nome no trânsito da cidade, ele tem mandato lá na Câmara, é um cara responsável, então é um bom ativo, né? Então, nesse sentido, o PSB tem uns pontos-chave. Ao mesmo tempo, MDB e PDT querem muito o apoio, e o PP também, de certo modo, do Lessa também quer o apoio dele. Então, qual é o jogo aqui? O jogo é para onde eles vão. E essa articulação aí do Recife, né, aí é onde está a questão, Raul Henrique e o senador Jarbas Vasconcelos, de algum modo, articularam que para o apoio em Recife tivesse condicionado outras questões no interior, e Caruaru entrando aí no meio, que é uma peça-chave para Jarbas. Caruaru é uma peça-chave para Jarbas. Então, isso pode mudar o jogo aqui no cenário local. Por quê? Porque o MDB tem Petrolina e tem
tem Petrolina lá, os Coelho, e tem aqui em Caruaru, Tonigel e Jarbas. Professor, em cima disso eu iria justamente fazer essa pergunta, com relação que nós ficamos, de certa forma, muito dependentes da questão dos resultados da política e das coligações feitas na capital para Caruaru, né? Como a cidade de Caruaru, muitas vezes, ela é um centro de referência para o interior. Existe esse lado também do interior também se preocupar muito com essa questão das coligações aqui em Caruaru com o resultado no interior? É interessante. Eu já acho que em relação a de Caruaru para o restante dos outros municípios, essa conta não fica nesse sentido, não. Certo. É mais do Recife para cá, do Recife para Petrolina, Arco Verde, algumas cidades chaves. Né? E porque é o seguinte, como eu coloquei o MDB, por exemplo, tem dois MDB, o MDB dos Coelho e o MDB de Jarbas, que brigaram, depois se meio que reconciliaram. Só que lá em Petrolina pode ser, é muito provável que o Miguel Coelho ganhe a eleição. Ele já é o prefeito, ele está bem avaliado na cidade. No entanto, aqui em Caruaru, o Jarbas tem um interesse muito grande que Tonigel consiga, né, uma campanha, é o principal aliado dele. Né? É o principal aliado dele. Então, também, se os Coelhos se fortalecem muito no PMDB, ganhando Petrolina de novo, e Jarbas não consegue contrapor com outra cidade grande, para Jarbas na disputa interna do MDB, isso é muito pesado. Então, veja quantos interesses tem num jogo desse. Ó, tem o PSB de um lado, tem o próprio... tem a briga interna do MDB, tem a própria questão entre Tonigel, Queiroz e Lessa, para quem ganha o apoio do governo do estado, tem a questão de Marcelo Gomes, que precisa resolver sua vida política. Então, muitos interesses em jogo. Mas o sinal de aliança aí é um sinal interessante por um motivo. Como fica Queiroz no jogo? Essa é a questão. Aí eu lhe pergunto, por que essa notícia não foi tipo assim, em Caruaru o PSB vai apoiar José Queiroz? Pois é. Ele nem conversou com o José Queiroz. Não conversaram ainda, né? Não que a gente saiba. Ou seja, abriram conversas com Rafier, abriram conversas com Tonigel, tá? Existe uma mágoa, professor? Porque assim, na visão mais leiga, né, para quem acompanha a política, mesmo que seja de longe, fala assim, eu acho que existe uma mágoazinha aí, PSB e PDT, em relação aqui a Caruaru, né? Não tô colocando a figura do Marcelo e do José Queiroz, que eu acho que não existe essa briga. Não existe. Mas assim, em relação às alianças dos partidos mesmo, o apoio do partido, existe uma mágoa? Olha, eu não sei bem dizer se haveria uma mágoa, porque teria que os atores políticos se manifestarem, mas há uma questão do seguinte, a última eleição, o Queiroz apoiou, era o prefeito, apoiou o seu então vice para a candidatura de prefeito, que foi o Jorge Gomes, mas o resultado foi um resultado muito abaixo do esperado, né? Jorge Gomes ficou em 4º lugar na disputa, Wagner, teve 19 mil votos, e os candidatos a vereador da chapa de Queiroz tiveram de Jorge, tiveram 70 mil votos. Então, vejam só aí, o volume de votos dos vereadores foi muito maior do que o do candidato a prefeito, significando que os vereadores debandaram ou não casaram o voto. E também significa, então, que a força política naquele momento que Jorge tinha não foi, mesmo com o apoio do prefeito, que era bem avaliado. Não era a força que eles aguardavam ou esperavam ter. Não foi uma força que deu o resultado. Então, o que ocorre? Se isso deixou mágoas, eu não sei bem dizer, mas sei dizer uma coisa. Esse processo interno aqui em Caruaru, vinculado agora à situação que o PSB precisa se organizar, Paulo é mal avaliado na cidade e precisa reverter isso para a eleição de 2022. Para a eleição para o interesse do PSB. E é importante para o PSB que ele tenha aliados estratégicos em várias cidades. Então, quem é que ele está escolhendo como aliado? Essa é a questão. E esse ponto é importante. E Tonigel é um grande aliado do governo do estado, Exato. Paulo Câmara. Ele traz uma imagem boa. Ele trabalha a imagem boa do governo aqui na cidade. E um detalhe, Ana, o que é que se ficou mágoa de lá para cá, a gente não sabe, mas eu sei uma coisa. É possível que esse cenário, na medida que o PSB faça a sua escolha por Lessa, por Tony ou por Queiroz, e aí no caso aqui está mais para Tony, pode deixar arestas. Queiroz pode. O grupo de Queiroz pode ficar, né, chateado com isso, o grupo do Lessa. E aí, assim, os desdobramentos para o PSB depois dessa eleição, só depois da eleição que a gente vai poder entender como é que vai ficar o cenário para 2022 no estado. Mas, professor, só acha que o governador... Mas vai deixar, alguma coisa vai ficar. Só acha que o governador Paulo Câmara consegue ver esse jogo aqui dentro da cidade de Caruaru, que ele já é tão mal avaliado? Olha, em relação a... veja, é boa pergunta. Mas boa pergunta, mas eu não acho que ele é tão mal avaliado, não.
Acha que não? As pesquisas não que... tão mal avaliado, sim, né? E se ele pode reverter, na minha opinião, tá? O quadro ou não aqui na cidade de Caruaru, o cara é o governador do estado, ele tem a nós máquina sabemos na que mão, tem uma máquina, ele mas tem justamente... outras prefeituras, ele tem o apoio dos deputados aqui na cidade, que é o próprio José Queiroz, o próprio deputado Tony Gel, não é? E outra, ele ganhou no primeiro turno, quando ele foi eleito. Então, assim, ele tem tudo a favor dele. Ele perdeu a eleição aqui na cidade e você tem razão. Agora, o ponto é que, se ele tiver um aliado na prefeitura, há possibilidade de ajustar a avaliação dele justamente no momento importante. O momento mais importante de você ter uma boa avaliação em termos políticos é o penúltimo e último ano, obviamente, porque é o ano que o eleitor vai lembrar mais. Exato. Né? Então o eleitor não lembra tanto, gente, de 2017 em relação aos prefeitos. O eleitor não lembra tanto de 2017. Mas vai lembrar muito de 2020. Então, se o prefeito, a prefeita, no caso de qualquer município, tiver agora, nesse momento, muito mal avaliado, isso refletirá no humor que o eleitor leva para a urna. No caso do governador, ele sabe disso. Ele pode até estar queimando a gordura agora em relação à sua popularidade, mas ele precisa reverter isso. E isso ajuda... Como é que eu reverto melhor? Com a ajuda de aliados políticos em posições estratégicas. Se o prefeito da cidade, de uma cidade como Caruaru, também é um prefeito aliado, e aí sim, Wagner, reverbera em Caruaru e reverbera na região. Porque você faz parcerias e fica tudo muito mais fácil. Fica tudo muito mais fácil. Os órgãos do estado com os órgãos do município alinhados, em certa medida, facilita muito certas questões, destravamento de certas coisas. E não é o exemplo que nós temos hoje, né? Não, hoje não. Hoje que até para combater uma pandemia, onde todo mundo consegue perceber que a pandemia é importante para ser combatida, nós temos dificuldades administrativas. Essa falta de diálogo, né? Falta de diálogo. Então, essa palavra diálogo também... Ninguém aguenta mais. Está desgastada, né? A briga ficou muito mais em evidência do que realmente as atitudes em querer mudar e fazer alguma coisa em prol para que pelo menos facilitasse esse período difícil de pandemia. Bingo. Vamos para o intervalo. Na volta a gente continua com esse debate aqui em relação ao PSB. Tem também a rede Sustentabilidade que pode lançar aí um pré-candidato a prefeito do Recife. A Olho pergunta se essa rede ela continua furada ou foi costurada. E o Marco responde após o intervalo. A gente volta já já. Você está ouvindo o programa Debate Cidade. Aniversário do Unicompra, É aniversário do Unicompra Caruaru. 5 anos com você. A cada R$200 em compras, você concorre a um vale-compras de R$500. É isso aí, R$500 em compras. E o seu cupom sai na hora, no caixa. Participe, são 5 vale-compras de R$500. É aniversário do Unicompra Caruaru. 5 anos. É festa de preço baixo, é pra você. Casa do Serralheiro, portas e janelas de alumínio, perfis de alumínio, nas linhas Búzios, engenharia de 8mm e 10mm, box, linha 25, módulo prático, perfis de PVC nas cores branco e amadeirado, ferragens e fechaduras. Casa do Serralheiro, o melhor preço da região. Avenida Leão Dourado 13A, São Francisco, Caruaru. Telefone 81 3722 7628. Atenção Ibirajuba, Caruaru e região. A empresa de ônibus coletivo informa. Estamos transportando você e suas encomendas com ônibus de segunda a sexta, saindo de Ibirajuba às 6 da manhã e 3 horas da tarde e partindo de Caruaru ao meio-dia e às 5:10 da tarde. Mas atenção, aos sábados temos um horário especial, saindo de Ibirajuba às 6 da manhã e partindo de Caruaru ao meio-dia. Início da viagem em Caruaru, na Coletivo Praça do Rosário e em Ibirajuba, próxima à Prefeitura. Aproveite a casadinha e de volta com valor exclusivo para você. Fale com a gente no 3722-4167. Vai e volte tranquilo, viaje sempre com a Coletivo. Rádio Cidade. Pensando no bem-estar dos seus clientes, Alex Comedoria Regional continua servindo os melhores pratos regionais, agora presencial e delivery. Carne de sol, galinha de capoeira e bode na brasa. E os melhores pratos nobres, como filé à parmegiana, bacalhau à moda da casa e picanha argentina. Solicite já o seu pedido pelo nosso delivery 3721-8916 ou 991-17-1751. Alex Comedoria Regional. É muito
música. É música. É música. Mas é muito mais que música. É curiosidade sobre os cantores, compositores e canções. É entrevista com artistas. É valorização da música instrumental e do som da cidade. Programa Mais Que Música com Edson Tavares. Todo sábado, das 7 às 9 da noite. Na Rádio Cidade. Todo mundo ouve. Todo mundo vê. Rádio Cidade 99.7. Rádio Cidade 10h22. Já estamos de volta com o programa Debate Cidade. Com Mário Flávio, Marco Aurélio e Ana Rebeca Passos. Debate Cidade de volta aqui na Rádio Cidade 10h22. Lembrando que o Mário Flávio retorna na sexta-feira para deixar a bancada completinha. O professor Marco Aurélio está aqui comigo e também o Wagner Alex. Você participa enviando sua mensagem para o 998780997. Também pode mandar sua mensagem pelo YouTube da Rádio Cidade. Procura lá no YouTube, coloca Rádio Cidade Caruaru, já vai aparecer de cara a nossa live. Você clica no sininho, não é isso? Exatamente. Se inscreve no canal. Clica no sininho. E curte. E recebe as notificações. Exatamente. Tudo dois que a gente entrar ao vivo. Oi? Tô quase uma youtuber, né? Tá. Se eu fosse dar bem isso pra ganhar dele, eu tava morrendo de fome. Ou no Facebook da Rádio Cidade também, estamos ao vivo por lá. Você pode enviar a sua mensagem e o seu comentário. Já tem gente escrevendo aqui no nosso daqui a pouquinho. Ô, Marco Aurélio, em relação ao PSB, a gente só vai ter uma definição mesmo nas convenções ou um pouco antes disso? Ou para ir para as convenções já tem que ter esse apoio firmado? Não, claro que nas convenções é um anúncio festivo, né? Uhum. E às vezes algumas articulações são definidas no final ali mesmo. Algumas são. Mas eu acho que essa aí é tão importante que eles vão tentar amarrar antes. E claro, ao amarrar, né, o partido que conseguiu, né, casar com o PSB já vai tratar de jogar isso como uma força importante para atrair inclusive outros aliados. Uhum. Porque você tem outros partidos aí, né, na cidade que podem estar esperando a definição do PSB, porque são partidos também lá da Frente Popular. Então isso também tem um peso, tá certo? E uma outra coisa, se o PSB for pro lado do MDB, de Tony Gel, Queiroz vai tentar o PT? Essa é outra especulação importante. O PT realmente vai manter a candidatura ele nunca teve problemas com o PT aqui na cidade, não, Queiroz. Pelo contrário, teve muita gente na gestão dele, né? Exato, o apoio do PT sempre foi muito comum para o eu posso estar errada, claro, né, gente? Eu posso estar errada, mas eu morar pouco tempo em Caruaru foi o espaço que o PT mais teve nas gestões. Eu vi quando era Queiroz. Exato. Então, esses últimos 8 anos do Queiroz, sim. Ele deu espaço mesmo. E aí é que tal? Se o PT mantiver a candidatura própria, ali o Marcelo Rodrigues, isso tira o PT da soma, tira o PT da coligação com o Queiroz, por exemplo, e cria uma questão. O PT tem tempo TV. O PT poderia fazer uma frente esquerda, por exemplo, com o PSOL da vida e outros partidos, e o PDT fica muito isolado nesse cenário. Então Queiroz seria um grande candidato, um candidato com expressividade, mas com pouca estrutura. E outro que está muito calado é o próprio Marcelo, né? Do PT, o Marcelo Rodrigues. O que está acontecendo? Exatamente. Ele está isolado por toda a pandemia, mas ele não é tão idoso assim. Não, e o PT precisa. A gente tem que entender se o PT realmente vai fechar a sua candidatura, vai lançar, ou se o PT vai acabar se ajustando aos candidatos que já estão aí. Dos candidatos que já estão aí, o mais provável que o PT acabe se alinhando é Queiroz. E aí recuperaria um pouco a força da candidatura de Queiroz. Porque, veja, PT nem e sinalização assim, nada, não tem nada. Nem de um lado nem de outro. Quer dizer, eles pré-lançaram o Marcelo e de lá pra cá não tenho informações. Eu não sei, tu, analista político, tu não fica agoniado não em querer saber logo, não? Sinceramente, eu gosto de ver a especulação, até porque uma hora define, né? E a gente fica entendendo quais são os jogos, os cenários. Tem muita coisa que está ocorrendo e certas aproximações às vezes são para despistar, outras são de verdade. Então é isso que a gente fica tentando avaliar quando a gente analisa. Daí a importância de aguardar justamente o último segundo, né? Isso. Não é nem importância, meu filho, porque é meio que obrigatório, a gente tem que aguardar. Mas é a definição. É a definição. A gente fica aqui tentando instigar, vai pra onda, pra quem é pra quem. Mas a especulação também é interessante. Eu podia fazer umas apostinhas aqui, né, Marco? Pois é, acho aposta boa, assim, claro, eu e tu. Claro.
Bora começar o agora. almoço não, né? Não, o almoço não. O almoço é... O almoço é sagrado. O almoço é sagrado, né, meu amigo? Aí você me O quebra. almoço é sagrado, aí você me quebra, Não, diga. mas você me quebra. Mas pode ser uma barrinha de chocolate? Não tem problema, sim, não. Vale a pena. Tu gosta de chocolate? Gosto. Pronto, aí se eu ganhar, tu me dá 2. Se tu ganhar, eu dou 1. É que tu é professor, Luiz tu Gonzaga, é uma pra professor mim, universitário, uma tu pra ganha mim, mais uma do que pra mim, eu. uma pra entendeu? tu, Eu uma quero pra saber mim, o né? seguinte, essa conta matemática... Luiz Gonzaga, uma pra mim, uma pra mim, uma pra tu, uma pra mim, né? Outra pra mim, outra pra tu, outra Mas vai pra mim, depender, né? eu posso lhe dar uma barra de chocolate grande e você me dá 2. Me dá 2 que juntando ajuda o mesmo tamanho que eu vou dar. Certo, entendeu? Aí a conta fecha. Entendi. Lhe darei um bis, né? Como é? Não entendi. Eu Ela sou uma pessoa tentando política, ajustar meu aqui, querido. depois de ter falado o que ela falou, ela tá tentando, né, contornar, né, Ô, gente? Marco, não, é Estão sério. vendo? Vamos lá. Vamos colocar 2 partidos aqui. Tu é melhor de cabeça do que eu. PT, Certo. PDT, PT, PDT. MDB. Quem mais a gente tem aqui? Aqui PSB, né? Não, vamos deixar o PSB de fora. Certo. O de Rafael é qual? É o PSD. PSD. Isso. E o de Lessa, PP. PP. Isso. Desses 5. Tem mais? Em Caruaru? Tem Não sei se é alguém. Não. Não, os dos que tem principais. candidatura, não. É. Esses que estão tentando candidatura. Aí você ainda tem o PSL de fora, você tem o PSTB que já tá com a prefeita. Com a prefeita, é. Então, Não, pra o PSL mim... não tem mais candidato, não tem pré-candidatura, né? Esse é um ponto. Vai. Não, Ana, não vai ter mais. Aí é que tá. O PSL não deve ter candidatura própria e o PT a gente não sabe se vai ter ou não. O PT tem muito tempo TV e o PSL também. Mas até agora, o nome do Marcelo tá colocado. Tá colocado, O PSL exato. já tirou. O PSL Não era o tirou. Manuel? Então, pra onde o PSL vai? Essa é uma Então incógnita vou fazer o seguinte, a gente bota esses daqui, certo? E o PSDB de Raquel. Certo. Acertei, não foi? Sim, PSDB. E a gente tira o PSL e o PSB. Agora, dos 6, o PSB vai pra onde na tua aposta? O PSB tá muito mais próximo. Eu creio que vai ficar com o MDB mesmo. Com o Tony Gel. Acho que Tony Gel. a articulação é por aí. Wagner. Pelo que eu tô percebendo, eu também concordo com o professor. Não tô Não vendo... acho, não vale não, meu filho. Não, mas realmente... A Marca tem que ser por último pra falar, já falou. Mas é porque justamente... Não, mas não é nem a opinião do professor, é pela... A conversa que a gente tá vendo aí, parece que tá tendendo mais para aquele lado de lá. Se por um acaso realmente nos surpreender, ele realmente foi enganação pura. Conseguiu enganar a gente, mas eu acho que mais para ficar com o Tony. E eu? E aí? PSB fica com Lessa, fica com Rafael, fica com... Eu acho que no rabo da gata, lá no fundo, ainda existe aquele sentimento de eu quero voltar pro meu ex. Possa ser que ainda vá pra Queiroz. Rapaz, é interessante. Já ouviu aquele quero voltar pro meu ex? Voltar pro ex, né? Nunca volto pro seu ex. O ex my love, né, bicho? Esse negócio de voltar pro ex. Minha flor. Ex my love é uma música? É uma música, né? O ex my love, é. De uma novela. Ex my love. Você que faz o feminino gosta de colocar umas Pronto, trilhas. então aqui tá uma da aposta, certo? Tá. Vocês acreditam? Gente, é só uma especulação. Especulação. Tá? Uma brincadeira da bancada. Pra mim, ele faz um romance novo, né? Com o MDB. Com o MDB, tentar uma E eu coisa acredito nova. ainda lá no fundo do coração que ele volta para o... Vai lançar apoio ao José Queiroz. Vai ser interessante ver isso no finalzinho. Voltar pro Vamos... ex. Isso é coragem voltar pro ex. Eu não faria isso, não. Mas depende, a gente tá tratando aqui de política. Na política não pode. É de relacionamento. Na política pode. Política tem Na tudo. política? E outra, pode. o PSB tem independência financeira. E sim, estrutura partidária. Não depende só do PDT. Verdade. Entendeu agora? O ex e o atual? O PSB tem isso também. O PSB é um partido, justamente, é por isso que ele está sendo tão disputado, né? Porque ele realmente é um partido com estrutura, o principal partido do Estado, é o partido que comanda a Frente Popular, o Estado de Pernambuco e a Prefeitura do Recife. Então, são credenciais que colocam qualquer partido com vontade de se aliar a ele dentro das circunstâncias políticas. Então, muito bem. Então, quando chegar... a gente tem o que aí? 2 semanas? 31 de agosto, 2 semanas? Das convenções. Para as convenções. De 31 a 16 de setembro. Aí, né? então, ou sai antes essa decisão, ou sai durante esse tempo. Durante esse período aí. Aí a gente vê quem ganhou a aposta. Quem ganhou Agora, se eu ganhar essa aposta, eu vou ganhar 2 barras de chocolate, que é sua e de Wagner. Combinado. Coisa boa. Combinado. Aí se perder, eu compro uma, divido no meio e dou pra cada um. Olha, peraí que beleza. Olha que bagaceira. Esses negócios de Ana. Não, ela aprendeu matemática com o Luiz Gonzaga, 16.700. Sei não, viu? Vocês acham que na política todo mundo é assim? Sei não, viu? Oi? Tem articulação, meu amigo.
Não, certo, mas assim, as vitórias da gente aqui, estão sendo meio dificultadas, essa é a realidade. Olha, vamos ler aqui a mensagem. Deixa eu ver se ela ganha. Agora também tem um detalhe, se o PSB não for pra ninguém... Eita. Né? Das duas, ou ninguém Pra ganha. nenhum desses dois, Das né? desses dois, Aí né? a gente fica... Das duas, ou não ganha ninguém, Aí todo Márcio, mundo pronto, aí ganha. Márcio é o neutro. Márcio é o neutro, aí Márcio paga... Eita, a gente paga o Márcio, A né? gente dá a massa... A gente comprou nós três compramos uma A gente barrinha compra aquela de damos aí, quilo, né? aquela de quilo e divide em 3 da Márcio. Da massa. Pronto. Tá feita a aposta, gente, tá no ar aí. Pronto, vamos embora. Você acredita que o PSB vai para quem? Agora diga o PSL. Sim, o PSL tá em uma Vai pra disputa. O PSL tá entre Raquel e Lessa. E aí é uma questão importante mesmo. Se o PSL for pra Raquel, dá uma força de TV Já muito diminuiu grande. aí, o leque diminuiu, né? Só tem 2 Exato. partidos, né? E se o... Aí eu acho que o PSL, ele não vai sair candidatura própria, então o que é que ele vai fazer? Ou ele vai para prefeito atual, ou ele vai para Lessa. Para ir para Lessa tem a questão de Paulo Câmara, né? Do apoio que Lessa, de certo modo, mantém, né? Com o Paulo Câmara. Mas se o PSB não vier para Lessa, não acredito que é possível fazer uma combinação local com o PSL. E isso reforçaria muito a candidatura de Lessa ou reforçaria muito a candidatura de Raquel. Essa é uma incógnita importante. Igual o PT. Ou o PT sai para a sua candidatura própria ou vai para Queiroz, me parece. Nesse sentido também, esses dois partidos, pelo tempo de televisão, eles modificam o cenário eleitoral de estrutura partidária. Entendeu? É um pouco por Lessa aí. ou Raquel? Lessa ou Raquel? Na sua opinião? Olha, tá mais perto de quem? Eu acho que tá. Os dois pesos são dois. Veja, Lessa tem uma força muito grande com a questão da narrativa muito próxima do partido. Sim. Com a questão da segurança, valores familiares. O PSL com Jair Bolsonaro, mesmo sem Jair Bolsonaro, o PSL teve uma relação, tem esses valores agora, né, presente. No caso da prefeita, tem a máquina, tem a estrutura, né, tem o fato a Raquel está na oposição a Paulo Câmara e o Bivar também. Então isso tudo também leva a Raquel ter boa chance de ficar. Mas eu acho que ideologicamente, pelos integrantes de Caruaru, Manuel Santos e outros que estão partidários do PSL, o pensamento ideológico é mais Lessa. Né? Seria uma linha mais pró-Lessa. Mas aí tem a política pragmática, né? Política, como você disse, a gente vai para lá, vai para cá. E são os espaços também, né? Raquel já está na máquina, Raquel já está na gestão. Ela ganhando a eleição, abre espaço para o PSL em Caruaru. E crescer. Então, exatamente. E já o Lessa está vindo como um novo, né? Seria um novo. Então tem. Mas também tem chance de ganhar. Tem. Agora, ideologicamente, se fosse uma escolha mais ideológica, claro, Lessa é muito mais ideologicamente próximo do PSL do que Raquel, pela formação que Raquel teve na esquerda, aí a gente não vai apostar, desde o PSB. É mais difícil de apostar porque você tem uma questão pragmática aqui, né? Que uma grande casca de banana, viu? Muito. E é uma boa. Olha, e outra, isso tem peso no cenário eleitoral, tá? Por quê? Por causa do tempo de televisão do partido. O PSL tem o PSL tem dinheiro nesse momento, porque ele tem um fundo partidário gigantesco, igual ao do PT, porque foram os partidos que mais elegeram deputados para a Câmara. Perfeito, bem lembrado, Marco. Bom dia, o Jorge da Nova Caruaru. O governador se queimou nacionalmente, assim como o partido dele. O panorama político é outro. Ele e seus aliados não vão ganhar muito, nem aqui, nem em outro lugar. É só declínio, na opinião dele aqui. Vão explorar muito... explorar irregularidades na campanha, acho que é isso aqui. O que ele fez para o nosso povo... Só tem briga com a prefeita, é a minha opinião. E você tem total direito de opinar, querido Eulis, o Jorge, da Nova Caruaru. Pode opinar sim, tá? A sua opinião aqui é sempre muito respeitada pela bancada. Sempre. A gente discorda, às vezes concorda, mas você pode opinar, com certeza esse é o espaço de vocês. O fato de concordar ou discordar não quer dizer que não respeitemos, né? A gente, não é que nós somos donos da verdade, não é isso, Marco e Wagner? A gente não entende totalmente de política, até porque política é articulação, tem os interesses por debaixo do pano, por debaixo do tapete, então Ana, a gente tem que opinar. Tem tantos políticos que vivem nesse mundo e não entendem de política, quem somos nós? É verdade, concordo, Wagner. Bom dia a todos, Altair Alves, do loteamento Parque da Cidade. O PDT de Zé Ivonei, quando as eleições são municipais, aí Zé Ivonei querem o apoio do governador. As eleições são para governador e presidente e deputados, aí Zé Ivonei não apoia o governador. Foi assim nas duas eleições, vocês concordam?
Ele está lembrando o seguinte... Ele está se referindo a Caruaru. Eu entendi a lógica do Altair, e é o seguinte, é porque nas últimas 2 eleições, para governador, o PDT Nacional interviu, o Carlos Lupe, presidente do PDT Nacional, interviu e botou o PDT em chapas que não eram a chapa do governador. Mas Queiroz e Ivone abriram dissidência nas 2 eleições para dentro do partido continuar apoiando o governador, justamente por causa dessa situação. Na hora H, muitas vezes, Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT, ele é muito pragmático, ele diz, não, quais são os interesses do partido nacionalmente? E aí vinculam os interesses nos estados a interesses nacionais. Resultado, cria esses arestas mesmo. E aí realmente Queiroz e Ivone não estavam na chapa do governador, mas abriram dissidência dentro do partido para apoiar o governador. Isso ocorreu nessas 2 últimas eleições. Interessante isso, essa observação do ouvinte, porque como a gente sempre fala, o ouvinte hoje, né, o eleitor, ele não é mais tão besta. Veja que eles hoje têm memória, eles lembram bacana, das coisas. Aí mostrou, verdade, é uma memória muito bacana. O eleitor não é besta não, Wagner. Não, graças a Deus não é mais não. Não é, nem nunca foi. Mas por muitas vezes se deixavam levar por certas coisas, né? Hoje está muito mais consciente. Não, eu acho que assim, o eleitor, ele tá mais em busca de realmente pessoas que o representem, certo? Sim. E antigamente, né, em anos bem atrás, assim, você vai, eu vou votar, porque eu preciso votar. Mas eu acho que não é a questão de ser besta ou não, entendeu? Eu acho que o pensamento do eleitor hoje mudou, na minha opinião. Graças a Deus, está muito mais maduro. Ele está mais exigente com quem ele quer que represente ele, né? E que faça algo pela nossa cidade ou pelo estado, que, pelo amor de Deus, a gente está precisando. Um abraço pro Elton Motorista, que manda aqui 2 legalzinhos assim, 2 joinhas pro nosso WhatsApp. E tem mais gente mandando aqui, daqui a pouquinho eu leio. No intervalo a gente fala da rede, que eu não falei nesse bloco. Verdade. O debate volta já. Você está ouvindo o programa Debate Cidade. A SIC e a CDL se empenharam muito para a retomada da economia na nossa cidade. Agora, a responsabilidade é de todos nós. Precisamos seguir os protocolos de segurança para evitar o aumento do número de casos na nossa região. O uso de máscara, higienização das mãos e cuidados com a limpeza dos estabelecimentos significam cuidado também com a vida dos nossos colaboradores e clientes. Juntos, podemos fazer a diferença. O Leão surpreendeu e venceu o campeão da Copa do Nordeste. Agora o desafio é o Vasco da Gama, que estreia no certame diante dos pernambucanos. Vasco Esporte. Elton contra Germancano. Quem sairá comemorando em São Januário? Rubro-negro! Você tem um encontro marcado com a equipe Futebol na Cidade nesta quinta-feira, a partir das 8 da noite. Vasco Esporte. Apoio Casa Nova Construção, Coletivo, Belágio, Acés Unita e Ford França Veículos. Futebol na Cidade, só quem não perde é você. Rádio Cidade. Você está ouvindo Rádio Cidade. 99,7. Cidade. A Rádio Cidade já está no ar, com muita música e informação. Aqui o ouvinte está em primeiro lugar, mesclando o novo com a tradição. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99,7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99,7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99,7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99,7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade
89,7. Rádio Cidade 10h41. Já estamos de volta com o programa Debate Cidade. Com Mário Flávio, Marco Aurélio e Ana Rebeca Passos. Estamos de volta com o Debate Cidade e as mensagens continuam aqui chegando no nosso WhatsApp. Eu vou ler daqui a pouquinho. Você pode continuar participando. 998780997 é o WhatsApp Cidade. Deixa eu arrumar meu cabelo para quem tem experiência em Rádio Cidade e ver todos os detalhes, né? Tá parecendo um capacete hoje, meu cabelo. Vocês não, vocês estão no grau, tudo cortadinho aí, bonitinho. Em homenagem aos mototaxistas. Agora você conseguiu piorar. Agora tu pegou pesado, agora viu? Você... Tá tão feio assim meu cabelo. Não, você falou capacete, porque nós não debatemos há pouco a questão aí da volta dos mototaxistas. Você falou em homenagem a eles que estão ligados conosco. Então, grande abraço a todos. Wagner, não sabe aquele momento que você não tem que ficar calado pra não tentar piorar a situação? Tem erros que a gente não consegue consertar. Então a gente fica... Tá vendo, professor? Miudinho. Aí vai elogiar, tá vendo? Elogiar, tipo, um negócio de capacete. É aquela história assim, eu posso falar de mim, você não pode. Entendeu? É meio assim, Marco pode reclamar com o filho dele, mas eu não posso. A todo mundo que tá assistindo aqui tá vendo o professor se acabar de rir aí, viu? Deixa meu capacete. Deixa aí, né? O Lee Emerson diz, Raquel Lira vai dar de lapada no segundo turno em Lessa. Ixi, ele tá então apostando no segundo turno, né? Segundo turno. Mas olha, veja, de acordo com a equipe dela, ela leva no primeiro. O Rubem Júnior, pelo menos já. Aí o Zé Queiroz também. Zé Queiroz também. Vai ser interessante. Isso deixa a disputa melhor ainda, mais interessante, né? Deixa nada. Deixa. No primeiro? Não, porque cada um que alegue. No segundo turno. Cada um que alegue. É pra ver a treta no primeiro... E ver o resultado no segundo. Entendi. Mas aí porque no segundo era coisa o que eu quis falar foi o seguinte, que isso deixa mais interessante que cada um quer ganhar no primeiro, evidentemente, né? Mas a gente sabe que isso vai para o segundo. É uma questão importante, né? Se a eleição vai para o segundo turno ou não, a gente ainda não sabe. Agora, o que é importante é que se todas essas figuras se candidatarem, a tendência é ter segundo turno. Eu creio, viu, que vai para o segundo. A não ser que haja uma reviravolta muito grande aí até lá. Me parece que o grande questão é o número de candidatos. Tá? Se o candidatura diminuírem muito, então aí pode ter uma espécie de plebiscito. Mas lembre-se, essa eleição, qualquer reeleição para qualquer cargo em termos de majoritários, é sempre uma espécie de plebiscito sobre o governo, tá? Sim, então, sempre. meio que a população da cidade agora vai dizer, queremos ou não queremos a prefeita de novo? E aí, se não queremos, quais são as opções na oposição que interessam? Essa é a grande escolha do eleitor. Tem mensagem aqui, Marco, você acha que Queiroz blefou quando citou Toninho como possível vice? Tipo, vou chamar o filho para que o pai não saia no páreo, e foi um tiro no pé, já que Tony praticamente deixou claro por meio de Toninho que ele é o pré-candidato. E outra, Toninho pode ser vice do pai ou a Constituição não permite? Bem interessante. Primeiro tem pouquinho prefeitura. Primeiro que é importante dizer. Primeiro é importante dizer que Queiroz está no jogo dele. Queiroz está no jogo dele. É tentar realmente dizer, ele faz um afago, né, se aproxima de um ex-adversário, né, que é o grupo de Tony Gel, e diz, olha, estamos aqui, podemos compor. Isso é uma questão. A segunda é que pode sim ter pai e filho, desde que eles não esteja em outro cargo. Por exemplo, se o filho de Tony Gel fosse vereador, ele não poderia virar prefeito agora, candidato a prefeito. Mas como ele não tem cargo, pode, né? Pode sim. Se o Toninho concorresse ao legislativo, Marco, ele teria chance? Provavelmente teria. Provavelmente teria. Mas agora com essas novas regras eleitorais, assim, ele teria. Fica um pouquinho mais apertado, né? O caso é o seguinte, ele teria, só que a questão é pelo nome do pai, pelo nome da família. Mas tem um detalhe, os outros candidatos do próprio partido achariam isso bom? E aí não teriam... Essa é a questão. Porque querendo ou não... Não quiser o Cecílio. Professor, querendo ou não, desperta muito ciúme, né? Nos outros. É um ciúmeiro muito grande com relação a isso. E uma preocupação, porque veja, uma série de candidatos que tem 1.000 votos, exemplo, mas Toninho tem um potencial de ter um potencial de ter mais de 1.000 votos. Sim. Aí tem uma questão que você tem que vender dentro do partido. Mas isso ele é um puxador de voto que vai ajudar vocês, e aí eles vêm com mais tranquilidade, ou ele é um concorrente de vocês, a gente só vai fazer uma vaga e é dele. Aí também todo mundo tira o time de campo. É esse equilíbrio que garantiria se ele teria esse apoio, essa força interna ou não.
A mensagem aqui, o governador é mal compreendido em Caruaru e não mal avaliado. Foi aqui que eu coloquei aqui. Ele não era tão mal avaliado, né? Entendi. As pesquisas indicam... O homem ganhou na primeira, no estado, certo. Né? Então... Mas ele perdeu em Caruaru. A questão é a seguinte, pesquisas, Ana, a gente na pesquisa não se pergunta sobre compreensão, se pergunta sobre avaliação. Deixa eu ler o resto. Tem mais? Tem. Nessa crise, o governador foi determinante para que o estado tivesse numa situação mais segura. O melhor governador para os tempos de crise como estamos vivendo. E chuta quem foi que mandou a mensagem? Pois não, quem? Marcelo Gomes, presidente do PSB. Beleza. Marcelo, muito massa. Muito vereador de Caruaru. Obrigada, Marcelo, por estar nos acompanhando. Olha, a questão é a seguinte, é óbvio que aí é uma leitura... Só um adendo aí. Eu assisti ao Jornal Nacional, acho que foi ontem, foi na segunda, eles trazem um levantamento, não é, dos estados. Sim. Pernambuco está estabilizada a situação do coronavírus COVID, aqui. Sim, graças a Deus. A questão do... A gente tem que dar esse ponto aí. Sim, o governo vem traçando um plano e vem seguindo ele. E aí é importante, que é o seguinte, gente, essa é uma avaliação política muito bem colocada pelo Marcelo, e ao mesmo tempo é o seguinte, nas pesquisas, quando a gente faz pesquisa eleitoral, pesquisa de indicação, a gente fica, a pergunta é sobre a avaliação de governo. Sim, então, as pesquisas publicadas antes da pandemia, em Caruaru, explicavam que o governador tinha uma avaliação, o governador e o presidente tinham uma avaliação mais negativa do que positiva, e a prefeita ainda conseguiu uma avaliação mais positiva do que negativa, dados os números da época, fevereiro, janeiro. Só que de lá para cá ninguém mais fez pesquisa, então nós temos esse sentimento pode ter mudado da avaliação que o governador tem, e quando ele fala nessa questão da compreensão, ele tem razão num ponto. Se há uma má compreensão, é porque a comunicação do governo e de seus aliados não está adequada. Mas a questão comunicação já não está existindo há um bom tempo aqui. E aí daí eles terem que reconfigurar. E aí por isso que para onde o PSB for, é que vai ajudar muito a gente entender qual é o caminho que o governo do estado quer traçar em Caruaru. Mas assim, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, e é bom saber, os atores políticos estão nos ouvindo, Ana. De vez em quando eu digo umas besteirinhas aqui, mas aí você tem que ouvir outro dia para saber se eu vou dizer outra besteira de novo ou não. Essa é a parte 2, né? Porque aqui eu também estou para aprender. Só vi agora, perdi o time da brincadeira. O Adriel Moura, advogado. Qual foi a brincadeira mesmo que a gente fez aqui? Deve ter sido aposta, não? Da aposta? Ô, Adriel, você pode participar também. A gente colocou aqui numa aposta fajutinha, né? A aposta no chocolate. Aqui. A gente podia apostar um livro. Eu quero meu chocolate. Ele aposta não inventa a campanha, né? A gente podia apostar um livro aqui, né? Que tô precisando aumentar a minha estante de livros. Você gosta de quê? É um romance, livro de política? Não é de romance, menino. Não sei, eu não de literatura. Não gosto de coisa melosa não, pelo amor de Deus. Comunicação, política, eu tenho um que fala sobre... Como é aquele vampiro? Drácula. A história do Drácula. Então eu gosto de filme assim, desses livros assim. Sabe um que eu indicaria se você não já leu, né? Para você fazer uma leitura interessante, O Príncipe, do Maquiavel. Já leu? Não. É pequenininho, é interessante. Eu indico aí para qualquer... Perfeito, Marco. Eu vou procurar então. Se alguém quiser me dar também. E tem um detalhe. Tem uma edição do Príncipe, ela tem comentários de Napoleão Bonaparte. Perfeito. Que é ainda melhor que os comentários de Napoleão. Não, e sendo você indicando, tá perfeito. Eu vou aceitar a sua indicação. E a brincadeira foi o seguinte, foi uma brincadeirazinha, né? Pra onde vai o PSB aqui em Caruaru? A gente colocou o PDT, que é de José Queiroz, o PP de Lessa, o PSD de Rafier, PSDB de Raquel. Qual foi o outro? E o MDB. E o PT. O MDB de Tony Gé e o PT de Marcelo Rodrigues. Por enquanto, esses são os nomes apresentados como pré-candidatos para a eleição aqui de Caruaru. Sobre a enquete das eleições municipais, olha aqui, a gente fez uma enquete. Eleitor ainda não sabe votar. A política é um negócio. Veja as articulações para continuar no poder ou subir a ele. Sem querer saber a quem vai se aliar, pergunto, nesse jogo político, quem subir no palanque ou for apoiadores deste presidente atual ganhará pontos com os seguidores? Se tu entendeu... Bem, basicamente... É o Rocha. Rocha parece estar falando o seguinte... Como é que fica o apoio, figuras ligadas ou que tentem se vincular à imagem do presidente Caruaru, elas vão conseguir trazer os seguidores para o processo eleitoral?
Aí depende de uma coisa chamada representatividade e a gente chama de política, organicidade. Se essa figura que está falando de Bolsonaro, que fala muito de Bolsonaro, consegue realmente penetrar nesse campo, vai atrair o voto desse pessoal sim para os seus candidatos majoritários ou proporcionais. Só que quais são essas figuras? Essa é uma questão. Aí eu penso no Silvio Nascimento, que eu não sei se vai ser candidato ou não, no Manuel Santos, enfim, tem umas figuras que são aqui, pessoas de peso, que são pessoas articuladas, né? E que estavam ligadas ao presidente, mas principalmente o Silvio Nascimento, né? Mais ainda do que o Manuel Santos. Que está na própria gestão, né? Exato. Bom dia a todos. O Rafael Delon divulgou um vídeo de apresentação para a população contando sua trajetória pessoal e profissional. Essa estratégia pode despertar interesse em quem não conhece Rodrigo Melo do bairro São Francisco. Bom, eu acho que essa é a ideia, né? Sim, todo candidato tem que se apresentar. O primeiro guia de qualquer um eu sou fulano de tal, fiz certo isso, que o Rafael não é aquela questão de tem que se apresentar, porque ele já tem... Ele tem trajetória. Tem uma trajetória, uma pequena história aí, mas precisa atuante, reforçar, né? mas precisa reforçar, eu concordo com você. Precisa reforçar. Por isso que ele fez esse vídeo, eu cheguei a ver o vídeo. Até porque ele tem que aparecer para novas pessoas também. Exato. Então, essa nova geração vai começar a votar. Tem que engajar bem aí para pegar... pegar um embalo, né? Pegar um embalo. E outra, eu não sei se você concorda comigo, Marco, mas é a minha opinião. O Rafael é um jovem diante desses tubarões que estarão na disputa aí, no debate, né? Você tem José Queiroz, você tem 18 anos como prefeito de Caruaru, você tem Tony Gel, que foi prefeito de Caruaru, você tem Raquel, que é a prefeita de Caruaru, e filha de João Lira, ex-vice-governador do estado. Você tem o próprio, o Lessa, secretário estadual, que já vem fazendo Aí vem o Rafael, ele precisa ficar igual. E aí, assim, não deixa de ser uma disputa dificílima, né? Pra quem tá tentando formar um novo grupo político. Mas o Rafael tá na disputa, né? Tá na luta aí, tá fazendo a campanha dele. Já foi o primeiro, Ana, a montar uma equipe, ou pelo menos anunciar. Ele tem quantos partidos? Ele já tem 5 ou 6 partidos, né? Quando ele falou aqui pra gente, acho que eram 6 partidos. Tá começando com o pé direito. Queremos mudanças para prefeito e vereadores. Nenhum vereador merece ser reeleito. A gente teve uma boa renovação na Câmara de Vereadores. Geralmente as renovações chegam a metade das câmaras no Brasil em geral. Acho que não tem como se renovar tudo, não. Tem marco. Dificílimo, porque também a gente... É óbvio que muita gente não pensa como o ouvinte, pensa o seguinte, não, aquele vereador é bom, eu gosto dele, ele tem um apreço da minha família e continua votando, é normal. O Del lembra que Lessa coordenou a operação que resultou na prisão de 2 pré-candidatos do PSL, e seria um prato feito para a oposição criticá-lo. Por isso, acho pouco provável essa união. Foi o Del que mandou aqui a mensagem. Essa eleição vai para segundo turno. Raquel e Lessa é a aposta aqui do ouvinte. E com toda certeza ela não vai ter, eu acho que apoio no segundo turno. O governador e partidos desde a última eleição para governador deixou claro que iria fazer a eleição municipal na atual gestão de Caruaru. Tem uma mensagem bem grande aqui. Esse detalhe do PSL... Do Fabiano Villanova. Obrigada, Fabiano, pela mensagem. O Rodrigo diz, falou em aposta, me animo. Porém, o mínimo tem que ser 1 litro de Old Par. Old Par. É o que? É whisky? Whisky. Eu não bebo, então pra mim não serve. Eu também não. Pra mim não serve. Mas não é uma aposta brincadeira, tá, gente? Aqui, pra gente, só pra gente animar o debate mesmo. Não é nenhuma aposta. E é só chocolate, dinheiro, não. Né? Chocolate. 1 minuto, Marco. Qual é a realidade da rede de sustentabilidade, trazendo aí, possivelmente apresentando um pré-candidato à Prefeitura do Recife? Se apresentarem, a rede vai tentar se reconfigurar, né? Desde as eleições com Marina Silva, eles mergulharam muito, então o partido meio que parece estar em reconfiguração, tentando lançar em Recife uma chapa de um homem e uma mulher, né? Isso. Aí seria o coronel da reserva da Polícia Militar em Pernambuco, que é educador Sérgio Rodrigues, e a advogada ativista ambiental Alice Gabino. Eles estão sendo... Os nomes estão sendo discutidos internamente. O Sérgio, da reserva, ele tem mestrado em Direitos Humanos e é pedagogo também. E é coronel, né, da reserva da Polícia Militar. Então, um cara articulado nessas questões, mais à esquerda. E aí seria uma tentativa de reconfigurar a rede. Agora, mas aí não vingando essa pré-candidatura. Peso eleitoral ainda... não vingando para onde a rede pode ir. Como ela está na oposição a Paulo Câmara e os partidos de esquerda estão mais para frente popular, a rede teria que se juntar a uma cidadania, mas talvez os estatutos e a ideologia não esteja batendo. É por isso que eles talvez lançam a candidatura mesmo, Ana. Seria o mais viável no momento. O mais viável para eles. Muito bem.
10h57, vamos encerrando o Debate Cidade por aqui. Wagner Alex, hoje não é quinta-feira, hoje é quarta, né? Hoje é quarta-feira. Então, às 11 horas tem para relaxar com você. Exatamente, até 1 da tarde, o melhor da MPB. Amanhã, quinta-feira, vamos ser o TBT da MPB com o Júnior Santana e com Adilson Tavares. Muito bem, já agradecendo a todos pelo carinho da audiência e da participação de sempre. É muito bom contar com a interação de vocês e com a opinião também. O Valdemar Silva diz um abraço a todos aí, é o Valdemar de Camusim, audiência da Rádio Cidade também em Camusim. Marco Aurélio, 1h tem Cidade Entrevista? Tem Cidade Entrevista. Hoje nós temos uma dupla aqui importante, o Jadiel Braga e o Caio Braga, prefeito e vice de São Caetano, pai e filho, discutindo a política na cidade de São Caetano. O Erlon Silva diz, eu acho que Raquel só perde essa eleição se houver um fato novo contra ela, que acredito que não aconteça. Eu queria explicar o que seria esse fato novo. Seria realmente uma coisa que abalasse a gestão ou que ajudasse a oposição. É isso que mais ou menos ele estava tentando falar, aparentemente. Que oposição é essa? Todos os outros candidatos contra... E aí, uma possibilidade. O que apareceria que poderia atrapalhar a gestão agora? Enfim, né? Ficou aqui no ar a ideia. Tá bom, a gente discute isso amanhã. Acho que vai um debate isso aqui. Qual seria o fato novo para trabalhar a reeleição da prefeita Raquel Lira? Não perca o Debate Cidade de amanhã, que teve os trabalhos técnicos do Wagner Alex e do Márcio Diego. A Rádio Cidade é uma emissora do Grupo AJS de Comunicação. A direção de produção e programação é do Mário Flávio. A direção de jornalismo é da Renata Torres e a direção administrativa do Rodolfo Silva. A direção geral é de Adolfo José. A gente volta amanhã, vem aí o Cidade Notícia. Tchau. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Debate Cidade com Mário Flávio, Marco Aurélio e Ana Rebeca Passos. ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7, uma emissora do Grupo AJS de